Hoje é terça-feira, seria o dia aí do nosso encontro e como a gente não está podendo se encontrar, eu vou gravar esse vídeo para deixar uma palavra aí para vocês. A palavra que eu quero trazer está em Mateus 5, versículo 3, que diz que bem-aventurado é o pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. E não é uma palavra nova, é a mesma palavra que eu trouxe na primeira terça-feira desse ano. E por causa do que a gente tem vivido aí, eu vejo a necessidade de trazer novamente essa palavra para que a gente reflita sobre aquilo que Deus espera de nós num momento como esse. E quando a Bíblia diz bem-aventurado, ela está querendo dizer sobre felicidade. Bem-aventurado é feliz. E a felicidade é algo que a gente busca desde que a gente se entende por gente. Até o final aí das nossas vidas, a gente vive em busca da felicidade, a gente vive percorrendo aí esse alvo. E por trás da felicidade tem algo que também existe em comum em todas as áreas aí que a gente busca felicidade, que é o controle. A gente quer estar no controle, a gente quer estar no controle do nosso tempo, a gente quer estar no controle do nosso dinheiro, a gente quer estar no controle da nossa saúde, da nossa segurança, dos nossos relacionamentos. E a gente vive iludido quanto a isso. Porque a gente pensa que se a gente fazer um planejamento das nossas atividades da semana, a gente está no controle do nosso tempo. A gente pensa que se a gente trancar os nossos portões, colocar cadeados, correntes, a gente vai dormir em segurança. A gente pensa que se a gente fazer exercício físico, se alimentar corretamente, a gente vai estar no controle da nossa saúde. Ou se a gente tem algum problema de saúde, a gente controla a nossa saúde tomando medicamento, certo? Todas essas coisas que eu estou citando são coisas que a gente precisa fazer, que a gente deve fazer. Não estou falando que a gente tem que dormir sem trancar o portão, parar de tomar os remédios, gastar todo o dinheiro sem ter controle, não é isso. É totalmente legítimo isso que a gente faz. Porém, essas atitudes que a gente tem, elas não controlam a nossa vida. Elas dão uma falsa ilusão, uma falsa sensação de controle. Porque agora nós estamos vivendo aí um momento, uma situação que perdemos o controle. Nós não podemos fazer nada para resolver o que está acontecendo, para impedir. Então, por isso eu vi a necessidade de trazer essa palavra. A palavra está dizendo que felizes são aqueles que são pobres de espírito. Então eu queria explicar o que significa isso. E para começar a explicar isso, vou começar dizendo o que não significa ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito não significa, não está relacionado à pobreza financeira. Não necessariamente aquele que tem menos dinheiro é o pobre de espírito. Ou aquele que tem mais dinheiro não vai conseguir ser pobre de espírito. Não é isso. Não está relacionado aos nossos bens ou à nossa conta bancária. Segunda coisa que não significa ser pobre de espírito. Não significa ter uma vida espiritual pobre. Ou seja, aquele que não ora, que não lê a Bíblia, que não tem tempo com Deus, não significa ser descuidado com a vida espiritual. Quando a Bíblia diz ali, bem-aventurado o pobre de espírito, não é disso que ela está dizendo. Terceira coisa que também não significa a pobreza de autoestima. Sabe, você pensar menos acerca de si mesmo não significa que você é pobre de espírito. E a última coisa que eu quero trazer, que também não significa ser pobre de espírito, não é timidez, nem fraqueza, nem covardia. Sabe aquela pessoa que é incapaz de se posicionar diante dos dilemas da vida? Também não é isso que está dizendo nesse texto. Então, o que significa ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito é a base para todas as outras virtudes do caráter cristão, inclusive da continuação desse texto, das demais bem-aventuranças que a gente tem estudado na célula. Por que ela é a base? Porque ser pobre de espírito, gente, é reconhecer
nossa total dependência de Deus. É reconhecer que nós somos totalmente carentes de Deus para tudo em nossas vidas. E nós precisamos nos esvaziar para que a gente reconhecer a nossa condição diante de Deus. E para que a gente entenda qual é a nossa condição diante de Deus, eu quero trazer uma explicação aqui a respeito da palavra que foi utilizada aqui do grego. Quando a Bíblia fala sobre pobre, sobre pobreza, ela usa duas palavras no Novo Testamento. A primeira delas é a palavra penês, e ela se refere àquele que é pobre, porém que tem condições de se manter, de sobreviver. Sabe aquele pobre que trabalha e tem condições de pagar ali o sustento mínimo? Tem essa palavra. E a segunda palavra é a palavra pitokos. Nem sei se é assim que pronuncia, mas é essa palavra. Ela descreve a pobreza absoluta. A pobreza daquele que está na miséria, que não tem meios de se sustentar. E quando o texto de Mateus 5 é escrito, é utilizado essa palavra, porque essa é a nossa condição diante da grandeza de Deus. Nós somos totalmente miseráveis, totalmente dependentes dele. Assim como uma pessoa em situação de rua, que não tem meios de sobreviver, a gente tá nessa condição espiritualmente diante de Deus. E a Bíblia está dizendo que felizes são os que reconhecem isso diante de Deus. Porque independente se a gente reconheça ou não, essa é a nossa condição diante de Deus. Então, a gente precisa saber que a gente não tem nada a oferecer a Deus, nada a exigir de Deus. Tudo que nós somos e temos, todos os anos de vida que a gente teve até aqui, foi concedido por graça e por misericórdia de Deus. Nós não somos merecedores de nada diante dele. Nossa condição espiritual é essa. E aí, por que a gente deve ser pobre de espírito? Primeira razão para que a gente seja pobre de espírito, para que a gente reconheça a nossa total dependência de Deus, é que enquanto a gente não for pobre de espírito, Cristo jamais será precioso para você. Cristo não terá valor algum. Cristo será só um homem lá que veio, andou na terra, morreu, ressuscitou. Cristo não vai passar de uma história, de uma lenda, de um conto, de algo que não muda a sua vida. Enquanto você não for pobre de espírito e reconhecer que você é totalmente dependente de Deus, Cristo não tem importância para você. Segunda razão pela qual a gente deve ser pobre de espírito. Enquanto você não for pobre de espírito, você não está pronto para receber a graça de Deus. Lá em Mateus 9:12 diz que não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Nós precisamos reconhecer que somos dependentes de Deus para que a gente comece a valorizar a graça de Deus. A gente não consegue viver por essa graça enquanto nós não reconhecemos a nossa pobreza de espírito, a nossa dependência desse Deus. E em terceiro lugar, a terceira razão para que a gente reconheça a nossa dependência de Deus é que enquanto você não for pobre de espírito, você não poderá ir para o céu. É interessante isso aqui, porque tempos de crise, como o tempo que nós temos vivido, tem revelado o que está dentro dos nossos corações. Tem revelado qual é a nossa esperança, qual é a nossa expectativa. E a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 15, que se a nossa esperança em Cristo for apenas para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então nós precisamos ter esperança esperança da vida eterna. Essa é a razão da nossa existência. Nós não fomos criados para viver 70, 80 anos aqui e conquistar várias coisas, desfrutar de algumas coisas, lutar, sofrer e ir embora. E acabou. Não é essa a razão da nossa fé
Não é essa a razão da nossa esperança. Então, nós precisamos saber que temos esperança em Cristo e que essa é a esperança em Cristo. Essa semana eu vi uma frase que chamou muita atenção e é duas certezas que a gente precisa ter na vida. Uma é que se amanhã eu acordar, Cristo estará comigo. A segunda certeza, se eu não acordar amanhã, eu estarei com Cristo. Essa é a razão da nossa fé. E quando o texto diz, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, é sobre isso que ele está dizendo. Tem promessa de felicidade para a gente aqui na terra? Sim, tem promessa de felicidade. Ausente de lutas? Não, não é ausente de lutas. Vamos ter lutas, aflições e vamos ter Cristo conosco em todas elas, até o dia onde não haverá mais luta, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento, quando chegar o reino dos céus. E para que a gente saiba, para a gente saber se a gente é ou não pobre de espírito, né? Quando toda a nossa aceitação por Deus estiver nos méritos de Cristo, é uma evidência de que somos pobres de espírito. Por quê? O que isso quer dizer? Uma pessoa pobre de espírito, ela não tem nada a exigir, ela não tem nada a reclamar, ela não tem nada... Ela sabe, ela entende que ela não merece nada. Ela entende que tudo que ela tem vivido é por graça de Deus. E que Deus é bom, é gracioso, é misericordioso. Segunda evidência de que a gente é pobre de espírito é quando o nosso coração estiver desprovido de toda vaidade. Quanto mais graça você recebe, mais humilde você se torna, porque você entende que você não é merecedor de nada. Tudo aquilo que Deus te dá é graça. E a terceira evidência de que nós somos pobres de espírito é quando nosso coração anseia e clama mais por Deus em oração. Será que as nossas orações têm sido cartas de amor a um Deus que te livrou da morte, que te livrou da condição de miséria que você vivia? Ou será que tem sido uma lista de compras? Eu quero isso, eu quero aquilo outro, abençoa fulano, abençoa ciclano, abençoa minha casa, porque praga nenhuma chegará à minha tenda. Será que é essa as minhas orações? Será que é isso que eu tenho feito com a palavra de Deus? Ou será que eu tenho confiado a Deus a minha vida? Será que eu tenho sabido que não tenho nada a exigir de Deus, porque tudo o que Deus já tem feito por mim é graça, é misericórdia. Misericórdia é quando Deus pega o miserável e livra do castigo do inferno que ele merecia. Graça é quando Deus nos dá vida imerecida. É um presente que nós não merecíamos. Então, gente, para concluir aí essa mensagem, a felicidade do reino de Deus, ela é algo futuro, porém ela também é algo presente. Nós podemos desfrutar de felicidade ainda aqui nessa vida. E quando eu digo desfrutar de felicidade aqui nessa vida, eu não estou dizendo que você está isento a tudo o que está acontecendo, que você é imune. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus estará contigo, seja qual for a situação. Essa crise provavelmente vai afetar o nosso bolso, talvez ela afete a nossa saúde, talvez afete outras áreas aí da nossa vida, e Cristo estará conosco, ainda assim. E então, quando a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que é pobre de espírito, é porque reconhecer a nossa condição diante de Deus, como pobres de espírito, como dependentes de Deus, nos faz confiar no controle de Deus sobre todas as coisas. Nos faz olhar para essas situações que têm acontecido com olhos diferentes. Sabe, a gente não vai olhar com desespero, porque eu perdi o meu controle que eu tinha sobre a minha vida. Não, eu vou olhar sabendo que Deus estava no controle, Deus está no controle e Deus estará no controle.
Ele não perdeu o controle jamais. A gente perdeu a sensação ilusória de controle que a gente tem. Porém, Deus está no controle de tudo. E quando a gente começa a vivenciar essa esperança, essa certeza nos nossos corações de que Deus está no controle e de que nós temos esperança, nós passamos a viver de maneira diferente. Aquele desespero que tem tomado conta de nós, ele começa a ir embora, começa a ser tomado, o nosso coração começa a ser tomado por uma certeza de que Deus está no controle e Ele sabe o que é melhor para nós. E por último, gente, a nossa alegria será completa quando tomarmos posse definitiva do reino de Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse 21, do 4 ao 7. Essa é a nossa esperança. Essa é a razão do nosso viver e a razão da nossa esperança. Amém?